Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Doutora Monete Hipólito Serra é registradora civil e tabeliã de notas do Distrito do Jaraguá, em São Paulo. Graduada em Direito pela PUC Campinas. Pós-graduada em Direito Notarial e Registral Imobiliário e coautora dos volumes 1, 2 e 3 de Registro de Imóveis da coleção Cartórios. Doutora Monete, com a palavra. Gostaria de aproveitar e agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui para falar para vocês. O tema da conversa que eu vim ter aqui com vocês hoje seria sobre os cartórios como opção desburocratizante. Vários aqui, dos senhores já trabalham com cartórios, já conhecem alguns dos procedimentos que são possíveis ser feitos ao invés de procedimentos judiciais, mas eu vim aqui apresentar para vocês um resumo, desses procedimentos e quando eles podem ser feitos e quais seriam as vantagens que teria para o advogado e para a parte. Eu acho que a principal vantagem que já pode ser apontada seria a agilidade, quando a gente tem um procedimento no cartório, a maioria, sempre, não é nem a maioria das vezes, é muito mais rápido do que a gente fazer qualquer procedimento no fórum. E muitas vezes os advogados, eles desconhecem algumas coisas que podem ser feitas no cartório e às vezes perdem um certo tempo a mais, para que seja feito no fórum, quando eles teriam essa opção. Então eu vim trazer essas opções para vocês. Gostaria de destacar também que enquanto eu estava preparando a palestra, já estava marcado e tudo mais, saiu uma novidade em relação ao uso capião extrajudicial. Então eu parei tudo, mudei tudo, falei pronto, acho que o interesse maior no momento do extrajudicial é o uso do capião extrajudicial. Por quê? Porque é uma novidade, já faz um tempo que saiu, mas tiveram novidades recentes, agora de junho, que mudaram completamente a figura e vai possibilitar que muita coisa fique desenrole, muita coisa que está enrolada desenrole, e o pessoal sabe que um uso capião no fórum é 10 anos, no mínimo, para sair. Então, a gente espera que, em muitos casos, em 3, 4 meses, a situação esteja completamente resolvida. Então, eu foquei mais na parte disso, mas trouxe outras coisas para vocês de forma mais rápida também, os outros procedimentos que vocês podem estar fazendo em cartório. Tá? Então, para começar, antes de falar de procedimentos, eu gostaria de apresentar para vocês um portal que muitas pessoas não conhecem, que é o registrocivil.org. O portal registrocivil.org, ele não é um portal privado, ele é um portal público dos cartórios de registro civil do Brasil, nem do estado de São Paulo, é do Brasil, tá? E por que ele seria interessante para o advogado? Porque muitas vezes é necessário se buscar uma certidão de nascimento, de casamento ou de óbito, ou mesmo uma interdição de alguma pessoa e não sabem que cartório que está. Se você pensar só na cidade de São Paulo, de cartório de registro civil, nós temos 52 registros civis. Então, fala assim, a pessoa nasceu ou a pessoa morreu em São Paulo, não quer dizer muita coisa, porque você tem que ficar buscando em todos os cartórios. Então, pensando, transportar isso para pensar em termos de Brasil, é uma coisa assim, eu preciso de uma certidão do Rio, eu preciso saber se está, entendeu? No Paraná, Santa Catarina. Então, é um serviço que seria bem interessante. E o que teria de diferencial neste serviço em relação a vários outros que se apresentam no mercado? Por exemplo, cartório 24 horas, mais fácil, todos esses outros. É porque esses outros cartórios, na verdade, não são cartórios, Eles são despachantes que fazem um serviço de intermediação. Então, quando você paga para esses serviços, você vai pagar numa certidão, às vezes, R$200. Se for uma inteiro-teor, eu já vi casos de pessoa pagar R$1.000 numa inteiro-teor. Enquanto no cartório, você vai estar pagando R$60. Entendeu? Então, a diferença basicamente é essa, Então, como está tudo num portal, você consegue fazer online muitas dessas coisas. E acho que muitos dos senhores não conhecem isso, não sabiam dessa possibilidade. Então, ficam quebrando a cabeça, passando meses procurando, ligando em cartório, correndo atrás, tudo que, de repente, com um clique você poderia estar resolvendo. Tá? Então, o que você encontra nesse registrocivil.org? Primeiro, você pode fazer buscas em todo o estado de São Paulo a partir de 1976, de qualquer modalidade, nascimento, casamento ou óbito. Tá? E essa busca, ela tem uma resposta imediata. Tá? Então, não é uma busca que você vai mandar e vai ficar esperando o cartório fazer a busca. É tudo que já está online. Por isso que eu estou falando de 76 para cá. De 76 para cá,
é garantido, né, que os cartórios já subiram essa informação. Alguns cartórios já subiram até datas anteriores a 1976. Por exemplo, a serventia do Jaraguá, ela foi instalada em 1952. E eu tenho todos os meus índices desde 1952 já no portal. Então, se precisar buscar alguma coisa no Jaraguá, vocês conseguem buscar no portal, automaticamente receber essa resposta na hora, tá? E o que você pode fazer? A partir do momento que você fez a busca, ou mesmo que você não precise fazer a busca, vamos supor que você tem os dados, a certidão que você quer pedir, tá? Você pode pedir diretamente no portal. Ao pedir diretamente no portal, você tem algumas opções. Você pode, por exemplo, receber essa certidão de forma eletrônica. Então, por exemplo, eu preciso de uma certidão, não preciso dela em papel, quero receber ela no meu celular. Tá? Posso receber ela assinada digitalmente no meu celular e andar com ela no celular e não precisar mais ter ela em papel. O que tem de problema na certidão eletrônica? Eu acho que não seria um problema, mas na verdade a gente tem uma dificuldade às vezes de aceitação em algum lugar ainda, né? Do documento inteiramente eletrônico. Mas ele é possível. Mas vamos supor que eu pedi essa certidão, tá? E depois eu vou precisar de uma cópia autenticada para levar em algum lugar. É possível você ir em qualquer tabelionato de notas e fazer a materialização dessa certidão. Então, não é pelo fato da origem dela ser eletrônica que ela precisa ficar eletrônica sempre. Se algum lugar não aceitar e aceitar uma cópia autenticada, é possível que você autentique também, tá? Se você não quiser uma certidão eletrônica, você pode pedir que a certidão seja feita em papel e que você receba no endereço que você desejar pelo correio. Lembrando que nós estamos falando aqui que não estou falando só de cartório de São Paulo, eu estou falando de cartório tem 14 estados que já estão interligados, Rio de Janeiro, Amapá, Santa Catarina, então você pode estar recebendo diretamente na sua casa. Fora isso, é possível, dentro dos cartórios agora do estado de São Paulo, é possível que você peça uma certidão, eu quero ela em papel, mas eu não quero recebê-la pelo correio, eu quero retirar lá no cartório. Vamos supor, eu preciso de uma certidão lá de Jaboticabal, tá? E eu quero retirar aqui no cartório da Lapa. Pode também. Entendeu? Vou lá e peço a certidão de Jaboticabal e falo que eu quero materializar ela aqui no cartório da Lapa. Então, você vai fazer o pedido, cartão de crédito, boleto, o que você quiser. E aí, o Jaboticabal vai mandar eletronicamente para a Lapa. E aí, quando estiver pronta, você vai receber um aviso que você pode retirar no cartório da Lapa. Só chegar lá e retirar. Tá? Então, é uma facilidade que eu acho que muitos não conhecem e por isso que talvez não seja tão utilizada, mas eu acho que pode ser uma ferramenta muito importante para vocês que lidam com documentação. Só para vocês terem uma ideia, até o momento nós já temos 79.569.459 registros nessa central. Tá? Quais são os estados que já estão interligados? Já estão interligados Acre, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. E o que estão integrando? Estão em fase final de interligação Alagoas, Amazonas e Rio Grande do Sul. Tá? Nós temos, no que se refere à busca, nós não temos todos esses estados interligados. Tá? Nas buscas vocês vão conseguir fazer dentro do estado de São Paulo. Mas vamos supor que eu não preciso buscar. Eu tenho uma certidão lá do Amapá. Entendeu? Que todo mundo sabe, se você ficar ligando no cartório para combinar, para depositar, para mandar pelo correio, é muito mais difícil. Se você tiver o termo, livro, folha, todos os dados bonitinhos, você consegue pedir pelo portal a certidão do Amapá. Tá? Você consegue também falar assim, eu não tenho dificuldade com tecnologia, não consegui usar o site, eu tive algum problema. Você consegue em qualquer serventia de registro civil do estado de São Paulo e solicitar a certidão, não só da serventia, né, que você está indo, de qualquer serventia dentro de todos esses estados e do estado de São Paulo. Tá? Outra facilidade que eu acho que pouca gente conhece, também eu acho que pode auxiliar muito a vida de vocês, é o e-protocolo. O que seria o e-protocolo? O e-protocolo ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, tá, pelo provimento 45 de 2015, e ele permite que uma serventia protocole documentos para outro. Então, vamos supor que você veio aqui e acabou de sair o processo de divórcio que você está
fazendo. Só que as pessoas hoje, elas moram aqui, só que elas se casaram lá em Presidente Prudente. Aí fica aquela situação, quem vai para Presidente Prudente, não tem mais ninguém em Presidente Prudente, aí se você dá para a parte põe na gaveta, não a verba, e acha que está divorciada e não está divorciada. A hora que ela descobre que não está, ela vem brigar com você ainda, porque você não avisou para ela que ela tinha que fazer mais alguma coisa. Então, isso possibilita que você pegue esse mandado de divórcio, leve aqui no cartório da Lapa, por exemplo, e a Lapa vai mandar lá para Presidente Prudente para você, vai cumprir o mandado lá em Presidente Prudente, o Presidente Prudente vai devolver a certidão e você vai retirar a certidão já com a verbação aqui no cartório da Lapa. Tá? Então, que procedimentos que podem ser feitos através do e-protocolo? Nós temos pedido de certidão de inteiro teor, que quem mexe com cidadania, né, sabe que é um parto. Achar certidões, pedir a certidão precisa de requerimento, uma série de coisas, uma peregrinação, porque cada um nasceu num pedaço do estado, porque é muita gente na família, às vezes. Então, é possível você concentrar tudo num cartório só. Você chega lá e pede a certidão de inteiro teor da família inteira que você está fazendo o processo de cidadania, por exemplo. Tá? E esse cartório distribui para todos os lugares que são necessários que essas certidões sejam emitidas. Tá? Protocolização de mandados, como eu já falei, separação, divórcio, retificação, reconhecimento de paternidade, alteração de regime de bens, tá? Tudo isso é possível você levar o mandado lá e a gente fazer o e-protocolo para vocês. Procedimentos administrativos também é possível. Então, vamos supor que você está com uma certidão na mão e verificou que está errada. Tem algum elemento errado nessa certidão, que não é uma coisa muito incomum, né? Existem várias situações que acontece isso. A primeira coisa, você vai ter que descobrir se está errada a certidão ou se está errado o registro. Se for errada a certidão, é mais fácil, porque é só pedir uma outra certidão, vai vir correta e está tudo bem. Agora, o problema é se por acaso estiver errado o registro. Se estiver errado o registro, vai ser necessário que se faça uma retificação, que eu já vou até conversar com vocês um pouquinho, né, daqui a pouco, que ela pode ser extrajudicial também na maioria das vezes, né? Muita gente não sabe, às vezes chega com um mandado, ficou lá no fórum, não sei quantos meses para conseguir corrigir uma coisa que em algumas semanas talvez tivesse corrigido no cartório. Mas eu já vou conversar com vocês a respeito disso. Vamos pensar que você precisa fazer essa retificação. Então, você vai fazer essa retificação. Se ela puder ser feita administrativa, que eu já vou falar os casos que ela pode ser feita, você pode ir num cartório que não seja o cartório que está o registro. Tá? Você vai em qualquer cartório de registro civil e fala assim, eu preciso fazer uma retificação referente a esse registro, que está errado é isso, vou levar as provas referentes àquele erro. O cartório vai montar um procedimento de retificação e vai enviar esse procedimento de retificação para o cartório onde está o registro. O cartório onde está o registro vai verificar, analisar se realmente está errado, qual é a pertinência, se as provas comprovam tudo, vai mandar para o Ministério Público dando ok, ele faz a retificação e devolve a certidão para vocês, também pelo sistema do e-protocolo, tá? Mesma coisa na questão de reconhecimento de filhos. Às vezes o pai está aqui, mas o filho foi registrado, né, em algum outro lugar, e às vezes é complicado, né, querer que ele vá até lá, às vezes é complicado até que ele assine, quanto mais em algum lugar específico, né? Então é possível já resolver tudo dessa forma também. Alteração de patronímico. Alguém sabe aqui me dizer quando que ocorre alteração de patronímico? Alguém já usou o procedimento? A alteração de patronímico, ela ocorre quando a mãe, por exemplo, ela casa e muda o nome dela, ou ela divorcia e muda o nome dela, ou ainda quando ela foi reconhecida e muda o nome dela, tá? Nesses casos, a mãe, ela tem a opção de alterar o nome dela no registro dos filhos. E é importante essa alteração, por quê? Porque se ela não alterar, toda vez ela tem que ficar andando com a certidão dela, mais no comprovante da mudança, mais um monte de coisa para ela comprovar que ela realmente é a mãe daquela criança. E isso pode gerar uma série de transtornos para ela, para viajar e uma série de coisas, tá? Então, ela tem a opção de fazer esse procedimento, é um procedimento simples, administrativo, feito diretamente no cartório, que basta ela levar a comprovação da alteração do nome dela, né, o registro do filho que ela quer fazer, e fazer um requerimento para que possa estar fazendo essa alteração e fazer com que passe a constar na certidão dos filhos dela o nome atual que ela tem e ela passe deixar de ter qualquer tipo de problema.
Então, para o procedimento de retificação que eu tinha falado com vocês, existe a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, que regulamenta a maior parte dos serviços extrajudiciais, tá? Dentro da Lei 6.015, nós temos duas possibilidades de retificação. Nós temos o artigo 109 e o artigo 110. O artigo 109, ele trata das retificações que devem necessariamente ser feitas de forma judicial. E o artigo 110 fala das retificações que podem ser feitas de forma extrajudicial. Então, podem ser feitas de forma extrajudicial todas as retificações de erros que não exijam qualquer indagação, ou seja, todas as retificações de erros evidentes. Então, vamos supor que constou lá no registro alguma coisa que você tem a documentação comprovando o contrário, que seja um erro evidente, você não precisa entrar no fórum para corrigir isso. Você pode levar essa documentação e mostrar que, por exemplo, foi registrado o nome da mãe errado no nascimento do filho, ou foi registrado na habilitação, mesmo que o erro pode ser do cartório ou pode não ser do cartório. Pode ser que você apresentou uma documentação errada ou uma documentação desatualizada no momento da habilitação do casamento, por exemplo, tá? Então vamos supor, você tinha o seu RG estava com o seu nome errado, e quando você foi casar, você ficou casou e ficou errado, porque foi o documento que você apresentou. Você pode corrigir tudo isso extrajudicialmente. É só você vai tirar um novo RG, vai mostrar o erro, vai fazer uma petição e vai consertar esse erro, porque é um erro evidente, não tem dúvida que é a mesma pessoa. Então todas essas possibilidades podem ser feitas extrajudicialmente. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, eu já vi várias vezes, a pessoa declara no óbito que deixa bens e depois não deixa bens, ou vice-versa. Declara e faltou um filho. Aí depois vai fazer o inventário, vai entrar no fórum para fazer a retificação. Não precisa, gente. Se você tem lá que é o seu filho, é só mostrar a certidão de nascimento dele. Se o seu nome está lá, é o seu filho. É possível você pedir uma retificação. Então, na verdade, nesse caso, foi um erro na declaração. Mas é um erro na declaração que pode ser comprovado documentalmente, sem sombra de dúvida. Então, é inequívoco, é evidente, pode ser feito de forma extrajudicial. E no extrajudicial, é assim, em torno de 15 a 20 dias resolveu. Entendeu? Porque você vai mandar para o promotor, mas geralmente uns 10 dias ele está devolvendo o processo, então vai por um mês. Um mês resolveu essa situação que às vezes eu vejo muito advogado chegar lá com mandado para retificar, eu falo, gente, a pessoa não sabe, porque ninguém em sã consciência vai pedir um mandado para fazer uma coisa que ela podia resolver em 20 dias, né? Então, o que precisa para fazer a correção desses erros evidentes? É preciso simplesmente que eu apresente uma petição, né, mostrando o que foi o erro, de onde surgiu o erro e tudo mais, e a prova documental, né, porque são os erros evidentes, então sempre tem que ter a prova documental do erro. Aí o cartório vai montar um processo, né, um procedimento, e esse procedimento ele vai mandar para o Ministério Público, o Ministério Público aprovando, vendo que está realmente um erro evidente, que não tem nenhuma indagação a respeito, ele autoriza e é cumprido. Ok? Se o Ministério Público, única coisa assim, se o Ministério Público entender que não é um erro evidente ou uma questão que exige maior indagação, que precisa de produção de outras provas, testemunhas e outras coisas, aí é lógico que acaba o procedimento administrativo, né? Deixa de ser administrativo e ele vai falar que não é possível e vai remeter às vias judiciais. Cobrança, é cobrado esse procedimento? É cobrado, mas é R$100 e poucos que é cobrado, tá? E ele é cobrado somente no caso que o erro não seja do cartório, por óbvio. Se você for lá, falar, o meu casamento está errado, e o documento que eu apresentei no casamento estava certo, o cartório vai desarquivar o procedimento do casamento, vai verificar que realmente o erro foi do cartório, e aí a correção ocorre sem nenhuma custas. Caso o erro seja da parte mesmo, que declarou errado, que apresentou o documento errado, ou alguma coisa, vai se pagar o procedimento, mas é R$100 e poucos, tá? Não é muito caro, não. Então, artigo 109. Quais são os casos que não são possíveis a correção pelo cartório, que necessariamente vai precisar ir para o fórum? São as situações que o erro não é evidente ou que tem potencialidade danosa em relação a terceiros. Só para vocês terem uma ideia, teve há pouco tempo atrás lá, um pedido de retificação no cartório que era o seguinte, estava constando na certidão de óbito uma companheira e 3 filhos. A pessoa chegou lá e fez um pedido que era para tirar aquela companheira e tirar aqueles 3 filhos e colocar outra mulher e outros 2 filhos.
Óbvio que não vai dar certo extrajudicial, né, gente? Tem que provar quem que é a companheira de verdade, quem que são os filhos de verdade. Nem, né? Isso não é possível, porque aí precisa de produção de prova. As duas eram companheiras, todo mundo é filho? Pode até ser, entendeu? Mas tudo isso vai ter que ser apurado. Isso não é uma questão meramente documental. Aí essa situação, é lógico, continua indo para o fórum, porque vai se provar o direito de quem quer que seja nesse caso. Estamos quase terminando, vamos falar só mais de duas situações aqui. A primeira delas é a extração de carta de sentença, que também é uma novidade, não é tão novidade ainda, mas é possível que se proceda à extração de carta de sentença diretamente nos tabelionatos de notas, qualquer tabelionato de nota. Tá? Quais cartas de sentença? Formal de partilha, carta de adjudicação, qualquer uma dessas cartas de sentença é possível que se faça no tabelionato de notas. Como que funciona? Você vai ter que levar ou o processo físico no tabelionato de notas, completo, ou se for um processo digital, é necessário que você vá lá acessar o processo junto com o funcionário para que ele constate no original. O original pode ser um original em papel ou pode ser um original eletrônico, tá? Mas os dois casos são originais. Então, ele vai ter que constatar os originais e aí dentro desse processo, o advogado, do mesmo jeito que é no fórum, ele faz um requerimento dizendo quais as peças que ele quer. Só que neste caso foi delegado ao tabelião a responsabilidade de verificar que se o advogado pediu tudo, se não está faltando. Então vamos supor, o advogado pediu e não pediu o trânsito julgado. Vai falar, doutor, o senhor não pediu o trânsito julgado, precisa do trânsito julgado, senão não vai dar certo a carta de sentença do senhor e aí eu tenho que dar o trânsito julgado. Então, o requerimento do advogado mais análise do tabelionato de notas dos elementos essenciais para a extração daquela peça de acordo com o Código de Processo Civil. Tá? Aí como é que funciona? O tabelionato de notas vai fazer um termo de abertura e um termo de encerramento, da mesma forma que é do fórum. Ele vai extrair dentro do processo, dos originais ele vai tirar a cópia autenticada e dos não originais ele vai tirar a cópia simples, do mesmo jeito que é no fórum. No fórum não tem cópia da cópia, em tudo que é cópia, e o que é original é a cópia autenticada certificada por eles. Então no tabelionato é a mesma coisa, as cópias autenticadas, mais as cópias simples, mais a certificação com o termo de abertura e encerramento. Quanto que é o custo dessa extração? O custo é o custo de uma certidão de certificação, que é da abertura e encerramento, que dá R$60, mais as cópias autenticadas, quantas forem necessárias, e as cópias simples. Tá? O cartório de registro de imóveis, depois que você levou o processo para ele, fez o requerimento e tudo mais, prazo de 5 dias no máximo para te fornecer a carta de sentença. Bem en passant, bem rapidinho, porque eu acho que aqui a maioria do pessoal já conhece, mas para quem não conhece, só para dar notícia da existência, tá? Também pode ser feito extrajudicialmente as escrituras de inventário, partilha, divórcio, separação, restabelecimento de sociedade conjugal, adjudicação, né, no caso de sucessão, tudo no cartório. O que são os requisitos para que essas escrituras ocorram? 2, na verdade. Partes maiores e capazes e consensualidade. Tendo isso, é possível que se faça extrajudicialmente em regra. Quando houver imóveis, os imóveis têm que estar situados no território nacional, tá? Imóvel no exterior também não é possível que seja inventariado por aqui. Então, gente, no caso é possível retificar o que já foi feito no fórum, é possível fazer não só de bens imóveis, mas é possível fazer de joias, ações, conta corrente, INSS, PIS, tudo que você imaginar é possível que seja bem com valor monetário, é possível ser feito extrajudicialmente também, tá? Outras escrituras diversas que também podem auxiliar os senhores no dia a dia. Escritura de nomeação de inventariante. Fala assim, eu preciso nomear um inventariante urgente, não protocolizei no fórum ainda e preciso para resolver alguma coisa. Pode todos os herdeiros irem a um cartório de tabelionato de notas e fazer uma escritura nomeando um deles ou um terceiro como inventariante. Imediatamente, sai com o papel na hora e resolve a vida de vocês naquele momento, pelo menos essa primeira etapa, ok? Escritura de declaração de únicos herdeiros, que eu já falei com vocês que dá para fazer no uso capião lá também para apresentar. Então, todos os herdeiros comparecem, diz que eles são os únicos, identifica o falecimento, identifica quem são esses herdeiros e isso serve também para uma série de atos. Tá? Ata notarial, a gente falou da ata notarial de uso capião, mas a ata notarial ela serve para N tipos de situações. A gente já fez ata notarial de site,
Vários, entendeu? Facebook, entendeu? Com mensagem pejorativa, ou para poder entrar com algum tipo de ação, entendeu? Oferta de alguma coisa para poder entrar com algum tipo de ação, entendeu? A gente já fez constatação de uma reunião, várias vezes, vamos por vários sócios brigando a respeito, quer dizer o que tá, vai lá, ata de condomínio, tudo que tem discussão é possível. O que é a ata notarial? A ata notarial, o tabelião ou um de seus prepostos, ele utiliza-se da sua fé pública para fazer alguma constatação de qualquer natureza. A constatação pode ser visual, auditiva, qualquer tipo de constatação. E aí ele vai colocar num documento público que serve como prova pré-constituída para qualquer tipo de processo, a princípio é incontestável. Então vamos supor, se eu chego para o tabelião e falo alguma coisa, o tabelião só pode dizer que você veio à minha presença e falou. A veracidade do que você está falando eu não posso falar. Mas assim, o que eu constatei é incontestável, porque eu tenho, a princípio, tenho fé pública. Então eu falo assim, eu vi acontecer tal coisa, eu constatei que no site tal tinha isso, mesmo que caia o site do ar, está constatado, tá? Então é um elemento muito, vamos supor, às vezes você tá com receio de alguma testemunha que está doente, que está impossibilitada, ou você acha que ela vai mudar, vai fugir, ela não vai comparecer no seu processo, e ela é uma testemunha importante para o que você quer, ouve ela antes, ata notarial. Também, entendeu? Tá com Alzheimer, vai definhando com o tempo, né? Já tá com idade avançada, faz uma ata notarial, tá? E escrituras declaratórias em geral. Esses dias eu tive notícia num caso muito legal, que eu até achei que não ia dar muito certo, mas deu. A pessoa foi lá e levou as pessoas num processo do campeão judicial, que era todo enrolado, mas levou as pessoas para declararem que conheciam ela, que ela estava na posse e tudo mais, e juntou várias declarações dentro do processo, e ela veio depois falar que deu tudo certo, que o juiz aceitou tudo e que foi muito importante, e ela não ia conseguir levar todas as pessoas para declarar lá no processo, tá? Então, gente, deixa eu ver se tem mais... tem mais uma coisa ainda. Apostilamento, é o último esse. O apostilamento, na verdade, não é nenhuma opção em relação ao extrajudicial, mas como é um procedimento que mudou, muitos dos senhores podem não conhecer também. Quem mexe com documentos internacionais sabe que para a gente levar documentos para fora ou trazer documentos para dentro do Brasil é necessário a legalização do consulado. Tá? E a legalização do consulado, quando você está tratando de documentos brasileiros para levar para o exterior, passava por uma série de etapas dentro do Brasil. Então, geralmente se fazia o reconhecimento de firma da assinatura da pessoa que estava emitindo o documento, depois passava pelo Ministério de Relações Exteriores para validar, né, aquela reconhecimento de firma, e depois passava ainda pelo consulado. Então eram 3 etapas, né, para você conseguir validar um documento, para que esse documento fosse reconhecido como emitido por uma autoridade pública no Brasil, fora do Brasil. Aí ocorreu a modificação, né, o Brasil ele aderiu à Convenção de Haia, e essa convenção estabelece uma forma desburocratizante desse procedimento. Estabelece que algumas autoridades vão poder certificar, né, essa autoria desses documentos e que vai ser reconhecido mutualmente nesses casos. E no caso do Brasil, foi reconhecido os cartórios de registro todos os cartórios extrajudiciais como possíveis de se fazer esse apostilamento. O que pode ser apostilado? Podem ser apostilados documentos públicos, documentos emitidos por autoridades públicas ou que tenham intervenção de autoridade pública. Então, documento particular ou cópia ou coisas desse sentido não tem o que se atestar. Porque o que é o apostilamento? O apostilamento é a certificação de que a autoridade que emitiu aquele documento é a autoridade competente para emitir aquele documento no Brasil e que a pessoa que assinou, ela é aquela autoridade. Tá? Então, são só para casos de documentos que tiveram intervenção pública. Então, vamos supor, está falando de um contrato particular, mas que tiveram as firmas reconhecidas, então o contrato em si não é apostilado, mas as firmas, o reconhecimento de firma pode ser apostilado. Tá? Agora, está falando, por exemplo, uma certidão de nascimento. Aí vai ser apostilado que foi o oficial de registro de imóveis que emitiu aquela certidão de nascimento. Ok?
Então, não podem ser autenticados cópia simples, documentos particulares sem firma reconhecida, documentos cambiais, por quê? Porque a convenção fala que não é necessário, por exemplo, cheque, nota promissória, não é necessário que se faça apostilamento, e documentos emitidos por agentes diplomáticos brasileiros, que daí também foi dispensado na convenção. E documentos estrangeiros também, gente. Se eu tiver com documento estrangeiro, o apostilamento tem que ser feito no país de origem. E não aqui. A gente só apostila documentos brasileiros. E é isso aí, gente. Aí, por final, vou fazer um merchan para vocês. Se vocês tiverem interesse a respeito de falar mais, entender mais a respeito de registro de imóveis, eu sou coautora desses 3 livros, né, da coleção Saraiva, e a ideia desses livros é ser uma linguagem bem simples, bem acessível, para realmente a pessoa que está começando a trabalhar na área de registro de imóveis, ou pessoal que está prestando concurso de registro de imóveis. Então, ele é bem simples e bem acessível. Então, fica aí. E, por final, né, eu já falei, eu sou registradora civil e tabeliã do Distrito de Araguá, São Paulo. Aqui. É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham aproveitado. Tá bom? Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.